Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é a Raquel Darós, sua mentora de automaquiagem estratégica, pioneira e única a falar sobre esse assunto. O vídeo dessa semana é muito especial porque é o vídeo da maquiagem que eu usei no meu aniversário ontem e 90% vai ser Ruby Rose. Inclusive já temos resenha dessa base aqui no canal, que apesar de não ser exatamente o que diz, ela cumpre o que promete. Pode parecer meio contradição isso que eu tô falando, mas assiste lá que você vai entender. E já lasca o dedo no like, por favor, que aqui é conteúdo puro, tá? Comentários, por favor, também. Vou começar fazendo essa base com esse também corretivo da Ruby Rose. Ele é mais perto do tom da minha pele, ele é de alta cobertura, mas ele é extremamente fininho, não marca nada. E como a base da Ruby Rose Fields ela é uma base que tem uma proposta mais levinha, eu senti essa necessidade de fazer essa primeira cobertura, que esses dias tá osso aqui. Fiz o acabamento com o pincel Kabuki e comecei a preparar a base para a gente poder utilizar. Coloquei muita base, inclusive, tá? Coloquei 3 gotinhas do Superfix também da Ruby Rose, dei uma acelerada aí para não ficar tão arrastado, porque eu fiz toda a aplicação com o pincel Kabuki. Eu acho mais rápido, mais prático e não absorve tanto produto, você não perde produto como com a esponjinha. E aqui já vai um alerta, eu coloquei muita base, e aí eu tive que fazer mais camadas do que o necessário para não desperdiçar ela, mas eu poderia ter usado metade da quantidade de base que eu coloquei e ainda assim eu ficaria com um efeito maravilhoso. Dentro dessa base, como ela é feita de silicone, né, a fórmula dela é bem bacana com silicones, eu achei mais interessante eu esticar bastante do que colocar mais batidinhas. Então, você vê que eu faço vários movimentos de arrastar com o pincel. E agora eu tiro todo o excesso e dou mais uma camadinha de fixação com a esponjinha queijinho que tá seca, tá? Eu uso esponjinha 100% seca. Com o corretivo da Ruby Rose no tom pudim, eu tô fazendo alguns pontos de iluminação. Não são exagerados, é só para dar uma levantada no rosto. E eu uso a esponjinha seca porque eu gosto da aderência, tá? Principalmente quando eu estou usando um produto mais líquido. Mas se você quiser usar ela úmida, também não tem problema nenhum. O blush, eu usei essa paletinha, que é uma paleta bem antiga que eu tenho também da Ruby Rose, mas eu sou apaixonada com ela, então eu vou usar ela até o final. Faço como se fosse um sun-kissed, né, como se fosse um queimadinho de sol. E depois, com o próprio bronzer da paleta, eu vou fazer um contorno muito vagabundo. Muito vagabundo porque não é para definir nada, é só mesmo para deixar um coradinho mais interessante. Vai parecer que tá pesado, vai parecer que tá avermelhado, mas na hora que eu selar essa pele, você vai ver como é que esses contornos se apagam. Então vai ficar tudo muito mais natural do que parece. Com o mesmo pincel, tá? Sem cerimônia aqui. Coloquei um pouquinho na lateral do nariz, só para dar uma definida nessa parte de cima. Não afinei nem nada, só para definir a parte de cima do meu nariz, que é um pouquinho mais reta. O mesmo iluminador da paletinha foi o que eu coloquei de uma forma bem difusa, só concentrei ali no arquinho do nariz. E agora eu vou usar o pó da Playboy para poder selar. É o pó número 1, que eu sou branca, muito branca, inclusive. E o pó eu gosto de usar mais pressão e menos produto. Então, você vai observar que quase não coloco produto, mas eu aperto com vontade a esponjinha no meu rosto. E isso faz com que eu tenha muito mais durabilidade, tá? Não é a quantidade que faz a sua maquiagem ficar bem selada, mas sim a pressão que você coloca para realmente colocar tudo no lugar. Tiro todo o excesso com o pincel bem fofo e aí você já vê que não ficou nada pesado. Inclusive, essa base é uma das poucas bases que é exatamente o tom da minha pele, sem tirar nem pôr. Para sobrancelhas, eu gosto desse gelzinho de sobrancelha da Makeup Pro, é uma loja aqui da minha cidade, que tem marca própria, inclusive você consegue comprar pela internet, que é um corretivo que além de deixar muito bem preenchida exatamente no tom do meu cabelo, que é o que mais importa, ela tem uma fórmula que é cientificamente comprovada que aumenta o volume e faz nascer novos pelinhos. E, de fato, eu posso te dizer que faz nascer mesmo. Eu tenho pouquíssimos pelos. Então, é um produtinho multifuncional que dá aquele plus, né, na sobrancelha. Usei também esse corretivo de sobrancelhas como se fosse uma máscara de sobrancelhas também da Ruby Rose, a cor mais clara, para poder dar mais um volume. E agora a gente vai para os olhos. Dessa vez eu quis usar um delineado gatinho, já para te aproveitar e indicar essa canetinha delineadora que é da Febela. Nunca nem ouvi falar dessa marca, mas fiquei impressionada com a qualidade. E vou te ensinar a fazer um delineado em pálpebra flácida, que não é o mesmo que pálpebra gordinha.
você vai primeiro respeitar a regra do visagismo e não cobrir mais do que metade da sua pálpebra móvel. Pálpebra móvel é essa que a gente pisca. Se você sobrepor metade, mais da metade da sua pálpebra, seu olho vai ficar pesado, seu delineado vai ficar esquisito e o seu olho vai ficar mínimo, pequenininho. Faz essa regrinha, respeita essa regra que a sua harmonia vai estar garantida. Olha para os dois lados, compara um lado com o outro. E uma dica que sempre facilita a vida das minhas alunas é: comece fazendo o delineado completo pelo olho que você tem mais dificuldade. Depois você faz o olho que você tem menos dificuldade. É muito mais fácil você acertar e os dois ficarem parelhos se você começar com aquele que você tem dificuldade e finalizar com aquele que você tem mais habilidade, certo? Faz sentido na sua cabeça, que eu sei. Fiz também um rabinho ali no início, mas bem pequenininho, só para dar um acabamento. E aqui é importante que você imagine duas linhas, uma saindo do final do seu olho e a outra do final da sua sobrancelha. A interseção dessas duas retas é o lugar que vai acabar o seu delineado. Então, olhando para frente, eu vou fazer esses risquinhos. Como essa canetinha ela é bem firme, facilita a vida. E eu vou dar mais uma puxadinha, imaginando essas duas retas, tá? Ó, final do olho, final da sobrancelha. Que aí você vai acertar tanto na angulação quanto no tamanho do seu delineado. É importante que ele também não ultrapasse metade da distância que você tem entre o olho e a sobrancelha, tá? Para não ficar, para não perder a proporção. Que a beleza tá na proporção, inclusive. Nessa parte de cima, como a minha pálpebra é flácida, tem essa pelinha, né, sobrando, eu vou fazer essa reta meio que contornando a pelinha. Tá vendo aí? Quando eu abro o olho, dá pra você ver direitinho a dobra que eu tenho. E dá pra ver também que o delineado, ele contorna a dobra. Ele não passa por ela. Assim eu evito de manchar e eu evito que ele fique deformado. Ó, dessa forma. E aí eu consigo fazer os dois lados parelhos. É importante que a reta de baixo esteja bem retinha, tá? Não é o delineado que faz a curva, é o seu olho que curva o delineado. Então, faça ele o mais retinho possível. Olha pra frente, compara os dois lados. Nossos dois lados do rosto são diferentes, então não tem problema se um delineado ficar um pouquinho diferente do outro. Perfeitamente normal. Acerta as bordas. E aí você tem um belo de um delineado. Eu venho preenchendo também as falhinhas. E sempre olho os dois lados para ver se tá parelho, se tá um lado parecido com o outro. E essa viradinha aí foi meu marido fazendo graça. Para finalizar, eu não tava com saco para colar cílios, então eu optei por esquentar o meu Curvex com o dedo e fazer a curvadinha dos cílios e usar a minha técnica de sempre. Então, eu vou apertar para curvar bem os cílios. Faça isso com beliscadinhas, tá? Não se aperta e segura, é mais fácil você conseguir essa curvatura bonita dando beliscadinhas dos dois lados. E aí, eu vou usar para te explicar a analogia da chapinha. Você não faz uma chapinha no seu cabelo e vem espirrando água, certo? Porque ela vai voltar. O Curvex é a mesma coisa. Então, você está moldando o seu cílio, você não pode jogar uma máscara super líquida, porque ela vai tirar o molde que você acabou de fazer. Opte por primeiro usar uma máscara que é bem levinha, bem sequinha e de preferência mais velha, igual essa da Revlon, que ela é bem antiga. E para finalizar que você vai usar outra máscara. Mas enquanto ela seca, eu vou fazer aqui a boca e vou te dar uma técnica, uma dica também impressionante. Primeiro eu tiro todo o excesso com lencinho. A marca do batom que você usar não é importante. O importante é que é o Superfix da Ruby Rose. Você vai pingar 2 gotinhas na quantidade que você vai colocar na sua boca, ou uma gotinha se sua boca for muito pequena. Mistura bem e faz a aplicação. Essa cola, ela vai ficar grudenta nos seus lábios, ela vai deixar seu batom mais ralo. Então, você vai ter que tomar mais cuidado para ter uma cobertura satisfatória. Porém, quando ele secar, não vai sair da sua boca por nada na terra. Como eu queria um efeito mais leve, eu não queria... Na verdade, eu estava com pressa. Eu fiz essa maquiagem em 15 minutos. Eu optei por deixar ela
o mais natural possível. Então eu não coloquei nada pra fora, não fiz contorno antes, só passei o batom mesmo como meu coração mandou. Pra finalizar, eu coloquei um pouquinho de iluminador ali perto da sobrancelha, pra dar uma gracinha a mais. Eu achei que tava um pouquinho faltando alguma coisa. E a maquiagem vai estar quase finalizada, mas a gente ainda vai colocar mais umas camadas de rímel, de máscara de cílios, que alonga para poder finalizar aquela primeira camada que a gente fez com o Curvex e com a máscara mais sequinha. Dessa forma o cílio fica separadinho e enorme. E a maquiagem tá pronta, comenta aqui se você gostou, se você usaria e o que é que você achou dessas dicas.